Nos últimos anos, os avistamentos de objetos e fenômenos não identificados nos céus de todo o mundo, inclusive muitos no Brasil, têm deixado as pessoas cada vez mais perto de, quem sabe, uma grande e esperada revelação. Vamos relembrar os principais avistamentos registrados ou revelados em 2023, além de outros que voltaram a ser notícia devido à sua importância. Era 5 de julho de 2023, segunda-feira, na cidade de Colchester, em Essex, na Inglaterra. Por volta das 11h05 da manhã, um morador ligou para a polícia e relatou ter avistado um objeto voador não identificado, de formato oval e aparentemente metálico, mas sem qualquer marca no seu exterior ou luzes piscando. Segundo ele, não havia qualquer semelhança com nenhum tipo de aeronave convencional e se movia em velocidade constante e rápida, a uma altitude de cerca de 30 pés ou quase 10 metros. No relato, o homem ainda disse que o objeto se movia do leste para o oeste sem mudar nada em sua altitude ou direção. Perguntado se poderia se tratar de um balão, ele foi categórico em dizer que não. Nem o vento parecia influenciar sobre aquele OVNI. Mas esse definitivamente não foi o único caso de Colchester. A polícia de Essex, na verdade, tem recebido vários relatórios a respeito de OVNIs sobre o condado nos últimos anos. Várias pessoas, incluindo pilotos preocupados que voavam em aeronaves lotadas de passageiros, avistaram um OVNI no céu de Essex. Assim, uma comitiva solicitou uma cópia dos avistamentos de OVNIs relatados nos últimos 5 anos à polícia do condado, por meio da Lei de Liberdade de Informação. Um dos relatórios que mais chamou a atenção foi o de um piloto da companhia aérea Ryanair, enquanto seu avião viajava a mais de 200 milhas por hora. No relatório, ele diz aos oficiais que sua aeronave estava decolando do aeroporto quando um objeto passou a menos de 20 metros da aeronave. O resumo do incidente que ocorreu em 22 informa o seguinte: a Ryanair estava decolando do aeroporto de Stansted e estava a uma altura de 4.000 pés, logo acima do centro St. Elizabeth, quando o piloto viu um objeto que descreveu simplesmente como preto. Ele passou a menos de 20 metros da aeronave. O avião estava viajando a 230 milhas por hora e o objeto estava viajando de norte a sul. Convertendo para quilômetros, 230 milhas horárias correspondem a 370 quilômetros por hora. Isso quer dizer que o objeto não poderia ser um balão, muito menos um drone. A não ser que a Inglaterra ou algum outro país vizinho estivesse testando alguma nova espécie de aeronave. Aquele estranho objeto não poderia ter outra classificação. E até hoje, continua seguindo sem qualquer explicação. Ryan Graves, um ex-piloto da Marinha, que agora dirige o Americans for Safe Aerospace, algo como Americanos pela Segurança Aeroespacial, um grupo que ele fundou para encorajar os pilotos a relatar incidentes com OVNIs. E David Fravor, um major aposentado da Marinha dos Estados Unidos, testemunharam perante o Congresso em 26 de julho de 2023. Ambos falaram de seus próprios avistamentos enquanto serviam nas Forças Armadas. David Grush, um ex-oficial de inteligência da Força Aérea, acusou o governo de encobrir suas investigações sobre avistamentos de objetos não identificados e disse que compartilhou a informação com o inspetor-geral da comunidade de inteligência. Grush fez uma declaração surpreendente perante a Câmara, ao dizer que a tecnologia que eles enfrentaram era muito superior a qualquer coisa que possuíam, referindo-se a um avistamento que teve em 2004, quando perguntado por que os fenômenos são uma ameaça à segurança nacional. No momento, precisamos de um sistema em que os pilotos possam relatar sem medo de perder o emprego, disse Graves, que continuou. Existem temores de que o estigma associado a esse tópico cause repercussões profissionais, seja por meio da administração ou de seu exame físico anual. Na ocasião, nenhum funcionário do governo depôs sobre esses fatos.
Em junho de 2023, um usuário do X, o antigo Twitter, o mexicano Ramiro Navarro, fez um passeio no deserto do México, em um local conhecido por Dunas de Bilbao. Evidentemente, quando vamos conhecer qualquer lugar, uma das coisas que mais fazemos para manter o passeio seguro na lembrança é o que, gente? Fazer fotos. Da fauna, da flora, do céu, enfim, tudo. Até da gente mesmo, claro, para confirmar que estivemos lá. Em uma de suas selfies, Navarro não havia percebido a presença de um pontinho lá no fundo. Na verdade, ele só foi perceber isso depois de ter postado a foto e alguém ter comentado a respeito de um objeto flutuando no plano de fundo. E realmente, ao prestarmos atenção na imagem, vemos que há sim um objeto não identificado flutuante, como é mostrado no detalhe. Muita gente comentou em sua postagem, sendo que alguns concordaram com ele dizendo que era um OVNI autêntico, enquanto outros levantaram dúvidas ou fizeram alguma brincadeirinha em benefício da dúvida. O próprio Navarro não havia avistado nenhum objeto estranho sobrevoando o local, pois, como disse, ele só viu quando havia algo em sua selfie, depois que alguém ter comentado. O que ele apenas acrescentou foi que eles o viram, mas não o levaram. Como foi um caso muito particular, as autoridades não se interessaram por ele. Você sabe o que é uma bodycam? Traduzindo para o português, é justamente o que ela é, ou seja, é uma câmera de corpo. Esse tipo de equipamento vem sendo utilizado pelas polícias de vários estados americanos, como objetos de provas nas diversas situações que eles enfrentam nas ruas. Neste ano, na Flórida, também em junho, algo muito surreal aconteceu. O vídeo de uma câmera corporal da polícia de Las Vegas flagrou um suposto OVNI no céu da cidade de Nevada, nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades locais, os agentes de segurança foram acionados após moradores da região alegarem ter visto seres não humanos nas ruas. A primeira denúncia ao departamento policial antecedeu a segunda por apenas 39 minutos. Por telefone, uma testemunha relatou: "Eles são muito grandes. Eles medem algo como 2,5 metros a 2,75, 3 metros. Eles parecem alienígenas para nós. Olhos grandes. Eles têm olhos grandes, tipo, não sei explicar, e a boca grande. São olhos brilhantes e não são humanos. Eles são 100% não humanos." Os policiais então se dirigiram ao endereço e, enquanto conversavam com as testemunhas, a câmera de corpo de um deles capturou a imagem. A filmagem foi feita em torno das 23h30, no dia 30 de abril de 2023. Veja ao fundo, do lado direito, que um objeto luminoso de tom azulado, que lembra uma estrela cadente, parece cair do céu. No entanto, nada foi localizado na região em que foram chamados, e muito menos encontraram um objeto que teria caído do céu e que foi filmado pela bodycam do policial. O caso foi encerrado pela polícia após a área do suposto avistamento ter sido revistada e as testemunhas entrevistadas, mas nenhuma informação nova ter sido encontrada. O vídeo gerou grande repercussão nas redes sociais e em sites de notícias, levantando questões sobre a existência de vida extraterrestre e a possibilidade de visitas de seres de outros planetas à Terra. Até o momento, não há informações oficiais sobre o objeto avistado e as autoridades não se pronunciaram sobre o assunto. Em tempo, a Flórida é um dos estados americanos onde há os maiores números de relatos de OVNIs em todo o país. Santos, litoral de São Paulo, Brasil, 9 de maio de 2023. Já era noite quando a família de Marcel de Camargo teve a tranquilidade interrompida por um estrondo muito forte vindo da garagem. Marcel foi verificar o que havia ocorrido e encontrou um objeto ainda ardente, segundo ele, que inesperadamente caiu sobre o telhado da garagem, atingindo de cheio o seu veículo. Ele não chegou a pegar na peça na hora, claro, e se sentiu aliviado por não ter caído sobre a cabeça de alguém que, com certeza, teria sido fatal.
A peça que literalmente caiu do céu é um cilindro de metal que não foi identificado por engenheiros locais nem mesmo pelas autoridades. A Força Aérea Brasileira não confirmou qualquer informação que pudesse ajudar a elucidar o caso e, pelo jeito, não mostrou interesse em saber mais também. Isso é um fator que diferencia o Brasil de outros países, em se tratando de pesquisas científicas. Os interesses na área por aqui são muitas vezes deixados em segundo plano. Não há um interesse em investir seriamente em conhecimento prático, infelizmente. Enquanto isso, e sim uma orientação para, ao menos, enviar a peça para ser estudado nos Estados Unidos, o senhor Camargo amarga no prejuízo, pois, como ele mesmo disse numa entrevista ao jornal A Tribuna, ninguém conseguiu me explicar, então eu estou tentando ver como vou resolver o prejuízo e a quem recorrer. Seria essa a peça uma parte de um disco voador, como ele e alguns vizinhos suspeitam? Ou poderia, quem sabe, tratar-se de um detrito espacial, uma vez que há um verdadeiro depósito de lixo espacial orbitando a Terra? Se for a segunda opção, há ainda a chance de Camargo recuperar o prejuízo. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, noite de 5 de novembro de 2022. Tudo começou quando o piloto do voo 3406 da Latam indagou a torre se havia algum relato de algum objeto ao sul da cidade. Ao receber resposta negativa do atendente, ele ainda continuou dizendo que as luzes por vezes se apagavam e acendiam. Ele podia contar de 1 a 3 luzes com tendência ao azul. Algumas luzes, por vezes elas apagam e acendem. Às vezes são 1, às vezes 2 ou 3. Minutos depois, o mesmo piloto volta a afirmar que continua avistando as luzes e confirma que elas estão ao sul da cidade, sentido a Argentina. Disse ainda que as luzes se cruzavam no céu e brilhavam com intensidade maior. A atendente retornou ao piloto dizendo que o pessoal da torre também havia avistado as luzes, mas elas estavam paradas e não interferiam na aproximação. Parte da gravação fica um tempo em silêncio, quando novamente se ouve a voz da controladora de voo se comunicando com o voo 3014. Mas não se tem o áudio do piloto. É possível ouvir a voz da controladora informando ao comandante que os relatos estavam acontecendo desde a noite anterior. Neste momento, o comandante de um outro voo, o 4657 da Azul, que havia saído do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, também entra na conversa relatando que o chamariam de louco, mas que estava sendo seguido por 3 luzes espiraladas bem fortes. Ele disse também que as luzes estavam no nível 380, indicando estarem a 38 mil pés de altitude. O que aconteceu naquela noite em Porto Alegre? E por que a nossa Força Aérea não foi chamada? Uma vez que os avistamentos não se deram somente naquele sábado, como também na noite anterior. Uma coisa é certa. Se nós estamos sendo vigiados, não temos o direito de saber disso. Em abril de 2021, um usuário do X, o ex-Twitter, identificado como Jeremy Canyon, postou um vídeo interessante na legenda que ainda está lá. Ele diz o seguinte: a Marinha dos Estados Unidos fotografou e filmou OVNIs em forma de pirâmide e veículos médios avançados esféricos. Aqui está essa filmagem. As imagens foram gravadas em um navio da Marinha Americana e mantidas inicialmente em sigilo. Em 2020, no entanto, os 3 vídeos foram disponibilizados para divulgação pelo órgão, uma vez que não infringem qualquer investigação subsequente de incursões militares espaciais, como destacou a porta-voz do Departamento de Defesa, Sue Gobb. Ela, no entanto, não deu mais detalhes e afirmou que o governo dos Estados Unidos mantém a segurança das operações para evitar revelar informações que podem ser úteis a potenciais adversários. Apesar de não entrar em detalhes, o fato é que o Departamento de Defesa concluiu que o vídeo não é uma fraude e não encontrou qualquer indício de montagem ou defeito no equipamento que pudesse, de alguma forma, gerar aqueles objetos.
Tudo, portanto, permanece um mistério. Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina, é tida como a capital brasileira do agroglifo, pois é de lá que surgiu o maior número de relatos de marcas misteriosas e gigantescas que aparecem de repente em algumas lavouras. A maioria delas, no entanto, teve explicação. O próprio fazendeiro mandou fazer com o uso de suas máquinas agrícolas. Segundo o ufólogo Luiz Prestes, que já desmascarou alguns agroglifos catarinenses, deixa claro que os verdadeiros são formas geométricas perfeitas, criadas por meio do achatamento das plantas. Elas, de fato, não se quebram, como acontece quando a marca é formada por maquinários. Além do mais, são perfeitamente simétricas, ao contrário do que ocorre quando é provocado por ação humana. Na manhã de terça-feira, do dia 4 de novembro de 2022, o agricultor Sérgio Giroto, então com 62 anos, tomava tranquilamente seu café de manhã, quando recebeu uma mensagem de um de seus funcionários, dizendo para ele correr até a lavoura de trigo. "Tem um desenho no meio da lavoura, seu Sérgio", disse o funcionário, em tom de estranheza. Ao chegar ao local, o senhor Sérgio ficou intrigado, mesmo não sendo aquela a primeira vez que uma imagem enigmática apareceu em sua plantação. O agroglifo tinha cerca de 200 metros de diâmetro. As imagens viralizaram e, desde o primeiro momento, o dono da propriedade garante desconhecer a origem dos desenhos, que não foi ninguém de sua fazenda que fez aquilo. Impossível, a priori, que tenham utilizado qualquer tipo de maquinário, uma vez que deixaria marcas ao entrar na lavoura. De acordo com alguns ufólogos, isso pode ser feito também com toras de árvores, mas assim mesmo, precisaria de vários homens para manipular a tora. E mais ainda, teriam que possuir uma grande habilidade em desenhos, para que saiam perfeitos. E isso não foi constatado na propriedade do Sr. Sérgio. Em outras palavras, o desenho que não foi mantido pelo proprietário não foi explicado, assim como da primeira vez que ocorreu há 7 anos. O que é que você acha que pode ser? O caso Magé, como ficou nacionalmente conhecido, foi um avistamento de luzes no céu ocorrido na noite entre os dias 12 e 13 de maio de 2020 na cidade de Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro. Moradores da cidade gravaram vídeos durante a madrugada mostrando luzes no céu da cidade e clarões no horizonte e compartilharam em suas redes sociais. Que isso, cara? Gente, eu estou na Ilha do Governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças. Tem no horizonte lá uma luz que fica parada, já está parada há mais de 10 minutos ali. E no céu, um montão de luzes. Luzes piscam, diminui, aumenta. Esse é o áudio original de um morador de Magé, no exato momento em que ele filmou objetos luminosos no céu da cidade. E seu espanto não é para menos. Assim que o dia amanheceu, milhares de pessoas já estavam assistindo às postagens feitas nas redes sociais. E grande parte concordavam que aquelas luzes eram sim discos voadores, naves alienígenas ou OVNIs reais. Em um vídeo postado aqui mesmo no canal Fatos Desconhecidos, especificamente sobre este assunto, um de nossos inscritos comentou: "Sou de Magé, exatamente do bairro que aconteceu o fenômeno. Foi muito estranho e tudo foi abafado. Inúmeros veículos militares foram vistos no local, coisa que não era normal acontecer. Fora os helicópteros sobrevoando a mata ao redor do bairro, várias vezes ao dia. Certamente aconteceu algo. Eles sempre estiveram entre nós." Foram postados diversos vídeos mostrando a movimentação de luzes nos céus de Magé naquela noite. Eram pontos luminosos que se moviam rapidamente e que foram testemunhados por dezenas de moradores. Além disso, próximo à cidade foi visto também um clarão no solo. Fato este que fez algumas pessoas sugerirem que se tratava da queda de um daqueles OVNIs. Um outro vídeo mostra um objeto arredondado, puxando para a cor azul, parado sobre a região. No distrito de Pau Grande, nos arredores de Magé, algumas pessoas relataram que o clarão tinha sido, sim,
causado pela queda de um dos OVNIs nas proximidades de uma indústria bélica, a Imbel, que helicópteros da Força Aérea Brasileira haviam resgatado a suposta nave acidentada. O caso virou notícia internacional, com publicações no fórum Reddit e replicado nos sites Dazed e Vice, que publicou que logo depois que a hashtag MagéUFO começou a aparecer no Twitter, ela desapareceu, levando os entusiastas a suspeitarem de crime. Na página r/ufos do Reddit, as postagens sobre o OVNI brasileiro também sumiram. As reações de autoridades militares e até mesmo de ufólogos não satisfizeram as testemunhas que juraram tratar-se de algo de outro planeta. O ufólogo Marco Antônio Petit, por exemplo, alegou que as filmagens seriam do planeta Vênus e de alguns satélites artificiais em órbita, fazendo referência aos satélites da Starlink, empresa de Elon Musk. Mas será que Vênus estaria tão mais próximo à Terra naquela noite a ponto de ser confundido da forma que foi? E mais, os satélites Starlink possuem uma formação padrão e não fazem movimentos diferentes das linhas de sua órbita. O que podemos esperar para o ano que vem? Segundo algumas previsões, poderá ser o ano em que faremos contato. O que é que você acha disso? Será? Só aguardando para ver, né? Até a próxima.